Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite, gente. Que Jesus nos envolva, nos guarde, nos guie. Esse amigo incondicional de todas as horas. Vocês viram que eu estava apanhando aqui no computador, né? Nervoso já, porque eu não sou de tecnologia. Eu ainda faço parte daquele grupo que, além do telefone, da agenda do telefone, tem a agendazinha escrita e que me acompanha. Além do computador, eu que não sou bobo, ó, imprimo, porque pode ser que seja alguma falha, alguma coisa. Eu já estava prevendo que, se isso não desse certo, que a palestra não ia deixar de sair. Eu inicialmente falei que Jesus é esse amigo incondicional de todas as horas. E é interessante a gente prestar atenção nessa palavra incondicional. Sabe por quê, Aristarco? Porque incondicional é que não impõe condição. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que a gente impõe condição para amar. A gente acha que não. A gente acha que é bonzinho, que é um santo, que são as pessoas legais. Mas se nós fizermos um mergulho interior, a gente vai ver que a gente está numa relação sempre de reciprocidade. Nós vivemos no verdadeiro toma lá da cá. A gente faz isso com nossos filhos, faz isso com nossos amores, faz isso com os nossos amigos. Na atualidade, é uma coisa assim, muito mais ampla e mais profunda do que a gente imagina. Então, o que está acontecendo conosco? Estamos vivendo uma sociedade líquida, como disse até Humberto Eco, antes dele desencarnar. Também Bauman, um grande filósofo, que escreveu o livro Amor Líquido. Porque, como nós somos exigentes por natureza, quando nós fazemos nossa caridade, quando nós nos envolvemos nas nossas relações afetivas, e quando não temos a reciprocidade à altura daquilo que a gente exige, automaticamente vem o quê? A frustração, não é verdade? Então, se vem a frustração, para evitar a frustração, eu evito me relacionar. E, companheiro, nós estamos vivendo uma situação terrível, tenebrosa, porque se o outro me aflige, eu prefiro me afastar do outro. Nós estamos vivendo verdadeiros arquipélagos, estamos nos transformando em verdadeiro arquipélago de ilhas separadas, porque não há um envolvimento afetivo real. Cadê aquelas amizades de quem tem 19 anos, igualmente a minha, Aristarco, é 20, né, pessoal? Quem tem 20, 19 anos, da nossa época, a gente vai ver que as relações eram muito mais duradouras, relações de amizade, de amores. Por quê? A gente entrava de cabeça, e a gente sabia também, compreendia um pouco das limitações nossas e do outro, e sabia que a gente ia se frustrar, mas a coisa era tão enraizada que a gente suportava as intempéries das relações, coisa que ninguém está suportando hoje em dia. Como a gente está no mundo assim, de grandes exigências, automaticamente, quando eu não tenho essa reciprocidade, eu me afasto. Aí a gente entra numa igreja, vai para outra igreja, vai para centro espírita, bate tamborzinho, faz não sei o quê, canta hino, louvores, e a gente continua nesse vazio existencial. Por quê, companheiros? Porque a gente ainda espera. E quando eu falei Jesus amigo incondicional, porque Jesus não impõe condição. Se Ele é nosso modelo e guia, nós não temos que exigir nada do outro. Essa é a realidade nossa, que nós não temos como fugir. Mas Edmundo, como é que não vou querer uma reciprocidade? Não tem que querer, não. Muito franco, gente. Enquanto nós estivermos nesse patamar, nesse toma lá da cá,
de exigências, achando que o outro tem que promover. Aquilo que eu promovo para ele é o que Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, fala: nós não vamos sair desse ciclo vicioso de reencarnações de baixo teor vibratório espiritual. É hora de quebrar paradigmas internos. Jesus nos aguarda de braços abertos. Nós queremos encontrar Jesus. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, queremos encontrar Jesus. Quem é que não quer? Por que a gente está aqui hoje, numa quarta-feira, com Big Brother bombando, novela, filme? A gente quer encontrar Jesus. A gente está cansado desse ciclo vicioso que a gente não consegue sair dele. E Emmanuel fala com muita propriedade: ciclo vicioso de reencarnações de baixo teor vibratório espiritual. Porque a gente não consegue quebrar nossos paradigmas internos. A grande luta não é mais exterior, é interior. Como sair disso? Pedir ajuda, auxílio aos amigos espirituais, que a gente às vezes esquece que tem um guia espiritual designado por Deus, nossos amigos, entes queridos, que nos auxiliam, que estão junto conosco, que o que querem é a nossa ascensão espiritual, que foi dado por Deus como um presente pela misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, como um grande governador planetário, para que a gente possa realmente ascender, galgar esse degrau superior rumo à nossa felicidade. E nós temos nossos guias espirituais, tem o guia espiritual da nossa família, que a gente às vezes nem sabe que tem o guia espiritual do nosso município, e haja oração para o nosso município, né, gente? Que a coisa está braba aqui, a gente sabe disso. Guia espiritual do nosso estado do Rio de Janeiro, guia espiritual, como o nosso querido Aristarco falou, né, a falange do Espírito de Ismael, que tem a grande missão de fazer com que esse continente, em forma de coração, possa pulsar o sangue do Evangelho redivivo, a luz do Consolador prometido para todo o orbe planetário. Quem são esses irmãos, companheiros? Quem são esses espíritos, meus amigos? São os espíritos do Senhor. E os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seus comandos, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, em que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonas as vossas vozes, e que, em um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Irmãos, homens a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, mas dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa, companheiros, é a linda mensagem da falange do Espírito de Verdade, que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu prefácio. E por falar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós adentraremos hoje no capítulo 10, dando continuidade aos estudos dessa casa, capítulo 10, no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será, companheiros, o sacrifício mais agradável a Deus? O que é sacrifício? Como vocês estão vendo aí, oferenda, ritual a uma divindade, que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. Como exemplo, temos sacrifício de animais, de pessoas e coisa. Desde os primórdios da humanidade, nessa visão antropomórfica, ou seja, colocando Deus com os nossos desejos, com nossas características, tudo aquilo que a gente acha que é bom para a gente, automaticamente deverá ser bom para Deus. E a gente vai vendo inicialmente, naqueles escritos antigos, que eu não consigo falar aquela palavra, como que é, gente? Hierógrafos. Eu não consigo falar essa palavra, não sei porquê, até hoje. Hierógrafos. Então, naqueles escritos já foram encontrados, essa adoração ao fogo nos primórdios da humanidade. Quando tinha as intempéries, grandes tempestades,
maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, era comum aqueles povos primitivos achar que aquilo era a ira de Deus e começar a fazer oferendas para aplacar a ira de Deus. Como a visão era antropomórfica, é uma visão de Deus com característica humana, se está vendo aquelas tempestades, aqueles furacões, aquela coisa toda, então nós vamos oferecer algo de bom, que para mim é bom, vai ser bom para Deus, vou fazer a oferenda. Isso aqui é uma múmia encontrada num dos rituais de antigas civilizações, de uma jovem. Aí, como é bom para mim, né? Se eu sou homem, e a sociedade era machista, e eu gosto de uma garotinha novinha e virgem, ou seja, com esse símbolo de pureza, automaticamente vai ser bom para Deus. Aí a gente pegava essas meninas novinhas, bonitinhas, principalmente a mais bonitinha, e fazia oferenda para Deus. Olha que coisa, eu estaria fora disso, graças a Deus, porque eu sou homem, paraibinha e baixinho, careca ainda por cima. Se eu fosse você ofertar para Deus, Deus ia falar assim, volta para o mar oferenda. Não ia... volta para o mar, porque que Deus ia querer um paraibinha baixinho? Não ia dar certo isso não. Agora, aquelas mocinhas virgens, bonitinha, tadinha, que elas eram sacrificadas. Então a gente vai vendo que o primeiro estágio do sacrifício, e eu coloquei o sacrifício aqui em 3 estágios, para que a gente possa entender isso, começa com essa visão antropomórfica de Deus, né? E não ficava restrito apenas às mocinhas virgens, mas também aos animais, aqueles animais, né, os melhores, que tinha carne mais tenra, frutas, tudo isso era ofertado às divindades para que essa divindade pudesse aplacar a sua ira, o seu ódio que caía sobre eles. De início, quando a gente colocou a palavra sacrifício no computador, já veio logo os sacrifícios de Abraão e Isaque, quando, segundo a Bíblia, Abraão recebeu, né, o pedido de Deus para que pudesse levar seu filho lá no Monte Moriá para ser sacrificado. A gente pergunta, né, que Deus, né, pedia o próprio filho, ou será que não foi uma leitura de Abraão? Porque, olha só, gente, a gente está atento porque éramos quase homens da caverna, a gente está falando de quase 6.000 anos atrás. Ou seja, Deus deve ter pedido algo de valor, ele olhou para um lado, olhou para o outro, o que tinha de maior valor era o filho, ele vai e levou o filho. Agora imagina o trauma dessa criança, de ser levado para o Monte Moriá e ser ameaçado de morte ali. Que confiança, qual a relação dessa criança depois com o próprio pai? Porque ele perguntou, pai, cadê o animal que vai ser sacrificado? E o pai ficou quieto, amarrou o seu filho e ia entregar a Deus. Graças a Deus aí, gente, houve intervenção de Deus, intervenção divina, que veio um anjo ali, se materializou e falou, ó, não é nada disso, você não tem que fazer isso. Aí conta-se que Deus testou a fé de Abraão. Uma visão muito antropomórfica. Por que eu estou falando isso? Porque se nós éramos primitivos, Deus deve ter pedido algo de valor, ou se pediu alguma coisa, ele associou algo de valor, de maior valor, o seu filho, e levou para o holocausto. Graças a Deus não houve esse holocausto. Mas os sacrifícios, tem muitas partes da Bíblia que tem sacrifícios. Esse aqui é Elias, lembra da história de Elias, os adoradores de Deus Baal, que naquela disputa para ver qual era o Deus verdadeiro, os adoradores do Deus Baal entraram num acordo com Elias e falou, vamos ver, o Deus que for verdadeiro, a gente vai ser consumido a oferta. E levaram os bezerros, as ovelhas, o que tinha de melhor, e levou para ser consumido. Diz a Bíblia que caiu um raio sobre a oferta de Elias e ali houve a consumação do sacrifício dos animais por Deus para o profeta Elias. Mesmo assim, todo esse processo não conseguiu convencer os adoradores do Deus Baal. Revoltado, o profeta Elias vai, cerca os adoradores do Deus Baal, em torno de 450 adoradores, e mata todos eles a golpe de espada. É interessante pontuar isso, porque quando ele reencarna como João Batista, que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, quando ele reencarna com João Batista, quem é que pede a cabeça dele na bandeja? A filha de Salomé. E Jesus fala que quem com a espada fere, pela espada perecerá. Aí a gente vai vendo que diversas civilizações da humanidade tinham
o hábito de sacrifícios. Eu coloquei aqui um templo inca. Eles acreditavam que matando seus filhos seriam poupados dos castigos dos deuses. Pesquisas feitas encontradas com múmias na região, agora, recentemente, em 1999, indicam que crianças eram mortas após digerir álcool e folhas de coca. Isso tudo para aplacar a ira dos deuses. Aí nós temos um templo celta, também tribos que povoaram hoje, seria a Inglaterra, por volta de 700 a.C., sacrificavam homens, animais, também para afastar os maus espíritos. Aí eu pergunto hoje, né, gente, nos dias atuais, será que afastava os maus espíritos? Aquele espírito tudo revoltado ficava ali, revoltado porque o espírito não morre, mas eles acreditavam nisso. Esses são os vikings, muito pesquisado pela Universidade de Oslo, né? Durante suas incursões pela Europa, os vikings, né, no final do século 8 a 11, eles sequestravam pessoas e escravizavam. Agora, era um povo tão bárbaro que, além deles violentarem as mulheres que eram capturadas, oferecidas em sacrifício, eles ainda utilizavam-se do crânio para tomar as suas bebidas e fazer suas ofertas a seus deuses. Aí nós temos citas, tribo que viveram, aí eu só coloquei só o monumento deles, que viveram no século 7 a 4, 7 antes de Cristo e 4 depois de Cristo, na Eurásia. Tinha excelentes guerreiros esses povos. E o sacrifício dos guerreiros que eram dominados, para fazer uma associação com seus deuses, era comer a carne daqueles que eram os vencidos. Aí nós temos um templo maia, por volta de 1800 a.C. e até agora no final do século XVI. Os maias viveram aqui, muito próximo de nós. Eles esquartejavam os prisioneiros, além de oferecerem também mocinhas virgens e crianças às divindades. Templo romano, Roma também acontecia isso, né? Principalmente quando eles invadiam o povo Cartago, né? Eles também faziam suas oferendas com esses povos que eram vencidos. No Brasil, nós temos tribos indígenas que, quando a criança nasce com algum defeito, também são ofertadas ao Deus Sol para que possa refazer aquela criança que veio com defeito. Muito triste a gente ver isso hoje em dia. Os astecas também acreditavam que os cães, havia muitos sacrifícios de cães, porque eles acreditavam que os cães, colocados dentro dos monumentos, poderiam iluminar os sacerdotes quando partiam para a pátria espiritual. Aqui nós temos a antiga sociedade chinesa, fundada há cerca de 4.300 anos atrás. Essa cidade foi habitada apenas por 300 anos. Os arqueólogos fizeram uma descoberta macabra, acharam 80 crânios de mulheres, e as mulheres eram ofertadas. E é interessante que as mulheres, além de ter marca de que foram violentadas, atacadas por armas pontiagudas, ainda tinham sido queimadas, ofertadas às divindades. Essa aí é antes dos Incas, aqui na nossa região, na nossa América Latina, né? Próximo ao Peru, conhecido como Moche. Viveram entre 100 e 800 anos depois de Cristo. É interessante que nesse povoado foi encontrado muitos muros pintados, escritos de homens nus sendo torturados, e também ofereciam crianças e mulheres aos seus deuses. Os minoães formaram uma civilização que viveram em Creta, na costa da Grécia, na Idade do Bronze, entre 3000 a 1100 a.C. Foram encontrados milhares de crânios de crianças também oferecidos à divindade. No Egito, chamado sacrifício de redenção, quando isso antes desse imperador aí, eles chamam desse
como que é o nome do Egito? É o que, gente? Não é imperador, não. É Faraó. Amasis I, né? E Amasis I, tardiamente, em 1600 a.C. Antes disso, o Egito tinha como hábito bem fazer oferendas, sacrifícios humanos. Mas depois desse faraó, né, no século III a.C., ele diz que terminaram com essa prática. Agora, vamos ao nosso século, 2009. Entre 2009 e 2010, os noticiários denunciavam as histórias de assassinatos em rituais e sacrifícios de crianças provenientes da Uganda. Que coisa horrível, né, gente? Pleno século XXI. A gente parou para analisar isso. Olha como que essa visão antropomórfica, essa visão primitiva de Deus, ainda faz com que as pessoas cometam essa barbárie. Sacrifícios de negros, de índios, para a colonização do nosso país, nós temos uma história marcada por sangue, violência desses povos. Até hoje, infelizmente, ainda existem religiões que sacrificam animais em prol da divindade. Não condenando aqui nada, religião nenhuma, gente, mas esclarecendo que ainda existem religiões que fazem oferendas de animais, como se Deus, né, ainda se comprazesse desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude. E, finalmente, nós temos, né, eu acho aqui que é o máximo, assim, o ponto mais culminante desse tipo de sacrifício, que é o sacrifício da própria vida. Ele é homem-bomba, mulheres-bomba, acreditam que, sacrificando a própria vida em nome de Alá, em nome de Deus, eles vão ir para o céu, ou vão ter redenção, ou salvar uma pátria, um povo. Isso a gente vai vendo nos dias atuais. O sacrifício que eu coloquei aqui desde a época remota até o nosso século, pleno século XXI, era de Aquário, nós estamos vendo essa situação desastrosa acontecer em plena atualidade. Tirei essas fotos horríveis, porque ninguém aguentava mais ver tanta coisa ruim, e vão colocar a foto de Jesus, porque ninguém merece ver essas fotos. Mas a gente tem que começar a colocar, porque às vezes a gente não quer falar dessas violências, essas coisas todas. Mas como se a gente vai trabalhar a nossa violência se a gente não souber que existe isso? Como saber que eu sou violento se eu não fizer uma análise de mim mesmo ou o outro me apontar isso? Porque é interessante que quando a gente fala de violência ou quando a gente fala de sacrifício, que na realidade significa nos nossos determinados comportamentos nossos na atualidade, a gente fica com receio de falar. Mas nós temos que trazer à tona dos porões, como diz André Luiz, dos porões do nosso inconsciente, as nossas mazelas. Eu preciso me ver. E nada melhor para mim me ver do que quando o outro me aponta. Porque senão eu vou continuar tendo a mesma visão primitiva. Ou seja, eu achava que eu era Edmundo de Calcutá. Vocês não veem não? Quem é vidente vai ver um halo de luz aqui. Eu achava que era um santo, até ser apontado de forma diferente. E a gente acha, e vocês viram, que como as pessoas, dentro dessa visão antropomórfica de Deus, achavam que aquilo era bom para ele, então deve ser bom para Deus. Ou seja, nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. E eu preciso fazer uma abordagem psicológica, porque eu sou psicólogo, para que a gente comece a entender isso. Às vezes a gente acha que eu sou bacana ou eu sou legal. Cuidado. Cuidado com gente que fala assim, eu sou muito bonzinho, olha, eu sou um doce, eu sou um amoroso, eu sou honesto, eu sou fiel. Como é que você sabe disso? É o outro que te aponta isso. Vocês já viram o Dr. Bezerra de Menezes em alguma mensagem falar assim, eu sou o mentor da América Latina, eu sou um espírito de luz? Não, ele se coloca como um mínimo servidor de Jesus em todas as mensagens. Vocês já viram o Chico Xavier falando que eu sou um espírito de luz enviado por Deus para salvar a parte da humanidade? Não, ele falava que ele era um cisco. Francisco, não, eu sou um cisco. Eu sou uma formiguinha e daquelas menores diante do universo do Pai. Então cuidado quando a gente começa a falar que eu sou bonzinho, eu sou muito honesto. Eu começo a ficar com medo. Porque quem é você para fazer essa avaliação? Santo Agostinho pede para que a gente faça essa avaliação com o outro. Porque se nós estamos virando ilhas, porque
estamos nesse ciclo vicioso de reciprocidade nas nossas relações, porque até a amizade hoje, só pego amizade se a pessoa tem para me oferecer também. Isso a gente não quer falar, gente, mas é uma realidade. Eu só pego amizade com fulano porque eu ofereço, também ele me oferece. Já me convidou. Olha, triste aniversário que eu já convidei ela e ela não me convida para nenhuma. Então eu não convido mais. Olha só, a gente vê isso, é até o nosso meio. Ou seja, a gente espera e a gente não para analisar. Como é que a gente vai parar para analisar para a gente se visualizar? Ou você vai um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, né? Para que o outro sirva de espelho para ver quem é você e você se visualizar no outro espelho, ou você começa a perguntar. Santo Agostinho pede para que a gente faça isso, lá no Livro dos Espíritos ele pede para que a gente faça isso todos os dias. Pergunte ao outro quem você é. Eu, gente, não tinha coragem não, mas eu comecei a perguntar. Eu não tinha coragem, mas eu comecei a perguntar. De vez em quando, né? Também toda vez não, porque ninguém merece. Porque sabe, um dia eu perguntei a uma pessoa que tinha tanta raiva de mim, e ela ela falou, você quer ouvir mesmo? Eu falei, quero. E ela falou assim, você é assim, 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 assim. Eu falei, pode parar que tem mais 6 meses de terapia aqui, só com o que você está falando. Mas, lógico que o inimigo, aquele que não gosta da gente, ele vai colocar também um posicionamento dele, uma visão dele, do que ele traz. Mas ele vai falar muita verdade para a gente. E não sou eu que estou falando isso não, gente, é Santo Agostinho, que fala, todos os dias antes de você dormir, sabe, pense bem se não tem alguma coisa contra seu irmão, ou o que você fez para ele, e se você fez alguma coisa, vai lá e peça desculpa, e se você acha que não é o suficiente, peça a teus inimigos para saber quem realmente você é. Como a gente está falando de sacrifício, a materialização do sacrifício, o que está acontecendo na atualidade? O que é bom para mim, deve ser bom para Deus. Infelizmente, ainda acontece isso. A gente ainda não consegue sair quebrar esses paradigmas. E a gente vai vendo muitas igrejas com intermediários que fazem essa intermediação entre o teu desejo e o desejo de Deus, o pseudo-desejo de Deus. Então, muitos líderes religiosos se aproveitam dessa fragilidade, porque todos nós, queiramos ou não, somos materialistas, vivemos numa dimensão material, e só se fosse espírito de luz, iluminado, que tem esse desprendimento, mas nós não temos ainda, mas temos que ter conhecimento disso. O que acontece? Eu materializo para Deus o teu desejo. Então, a gente vai vendo, né? Uma vez eu vi uma seita, eu não vou chamar isso de religião, porque religião é aquela que faz esse religare. Porque a palavra religião vem desse grego, religare, religação com Deus. Então, determinadas seitas, uma vez eu tive a oportunidade de ver, vamos adotar hoje o dia do sacrifício. Depois de ter pedido ofertas de 10 mil, 5 mil, 2 mil, 1.000, 500, 100, até 50, até chegar a R$5. Eu já estava quase incorporando ali, porque isso me dá nervoso, isso me dá medo. Não satisfeito, eles perguntam, vamos adotar hoje o dia do sacrifício a Deus. Quem foi que participou aqui na terra e sacrificou por nós? Todo mundo gritava unânimes, Jesus. Então vamos adotar hoje o dia do sacrifício. Dê o dinheiro da passagem de vocês. E as pessoas doaram o dinheiro da passagem, e foi aquelas senhoras velhinhas com os quartos, desse também assim, ó, tudo tortinha, lá para o Jardim Esperança. Gente, eu não dou conta disso não. Para depois pegar a cesta básica aqui no Trabalhadores, porque eu conheço algumas delas. Entendeu? Aí a gente vai vendo, é engraçado essas coisas, mas olha só, se o teu desejo é material, você precisa de um intermediário para poder doar a Deus o que é material. Gente, nada acontece por acaso. Se existem determinadas instituições religiosas, porque não caiu uma folha sem permissão de Deus, a gente tem que começar a se visualizar, né? A gente tem que começar a se ver. E essas pessoas vão pela dor, porque a dor, o sofrimento, são como flechas incandescentes que chegam tirando fogo na carne de nossas almas. E às vezes, quanto maior a dor e maior o sofrimento, maior a mudança. Que a gente possa não esperar pela dor, nem pelo sofrimento. Que a gente possa, companheiros, vir pelo conhecimento, essa bênção de Deus, essa misericórdia para o nosso processo de libertação. Aí a gente vai oferecendo, né? Cabeça de cera, né? A gente vai oferecendo promessa,
A gente vai, qualquer forma de se sacrificar para conseguir um resultado de imediato, e a gente vai fazendo essa troca. Gente, eu não estou desmerecendo aqui fé, não, porque eu também já fiz isso. Olha, até hoje eu não posso ir a Saquarema, eu vou confessar aqui para vocês. Até hoje eu não posso ir a Saquarema. Por quê? Quando eu era católico, eu fiz uma promessa de subir ali de joelho na Nossa Senhora de Nazaré. Eu não subi. Para quê, minha filha? Vou para Saquarema, olha a igreja e falar, Jesus, misericórdia. Vem na minha cabeça que eu tenho que subir de joelho ali, mas eu não consigo. A gente é espírita, mas traz esse atavismo ainda de acender vela, de fazer. Porque olha só, olha os nossos ancestrais, fazia oferenda. Tudo que é bom, caro, que é dinheiro, e a gente está vendo isso, e a gente não consegue sair desse atavismo, está impregnado dentro de nós. Aí eu vou para Saquarema e não consigo nem passar perto da igreja. Quando o povo me chama a fazer palestra em Saquarema, eu dou a volta, falo, ai meu Deus, ai Nossa Senhora de Nazaré, me perdoa, porque eu tenho que subir de joelho de Nossa Senhora de Nazaré. Esse negócio de igreja é uma coisa séria, porque conta-se, né, que na igreja da Penha, que tem 386 degraus, diz que tinha uma senhora e um rapazinho alegre, um rapazinho delicado, que ele estava subindo a igreja, aí o pessoal começou a gritar e ele não entendeu nada, e de repente vinha uma senhora rolando lá de cima, entendeu? Senhora rolando, e o pessoal gritando, tal, a senhora passa rolando por ele faz assim, se afasta e coloca a mãozinha no peito, né? Aí o pessoal fala, rapaz, você não viu essa senhora que estava rolando lá de cima? Tal? Ele olha e fala assim, eu sabia lá se era promessa? A gente não entende. Podia ser promessa. É porque a gente tem uns rituais que a gente nem... Não é? A gente tem uns rituais que a gente não entende. Se podia ser promessa e tal. Aí a gente vai vendo, gente, que nesse segundo estágio do sacrifício, chega Jesus e fala uma palavra belíssima. Olha o que ele diz, portanto, ide aprender o que significa isto, misericórdia eu quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores, um novo e definitivo vinho, Mateus 9,13, o próprio mestre continua a dizer, então no papel é esse aqui, gente, o próprio mestre continua a dizer, lá em Mateus 5,23, se estás, portanto, para fazer a tua oferta, diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então venha fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de terem pago o último centavo, o último ceitil. Ou seja, Jesus começou aí no segundo estágio do sacrifício, desmaterializar o sacrifício. Lógico que a oferta para o altar é importante. A gente sabe que para a manutenção dessa casa aqui, companheiros, tem que ter, alguém tem que auxiliar, porque tem luz, água, tem funcionário, tem gente trabalhando para que a gente possa encontrar hoje aqui, né? Tudo bonitinho, limpinho, com tecnologia. Lógico que isso tem um custo. Lógico que a oferta é importante, mas não é mais importante do que o teu perdão, não é mais importante do que a tua indulgência, não é mais importante do que a tua caridade real. E isso é importante a gente falar. Jesus já começa nesse estágio a desmaterializar o sacrifício. Se ele, né, desmaterializou o sacrifício, por que carregar a cruz? Se ele já carregou? Por que fazer ofertas com tanto ódio no coração? Por que fazer jejum se o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca? 2000 anos se passaram e a gente continua nessa troca com a divindade. A gente faz troca nas nossas relações afetivas, a gente faz troca nas nossas relações amorosas, a gente faz troca com nossos filhos. Como a gente tem culpa de muitas das vezes não termos tempo de ser pai, a gente dá presente caro. A gente faz nossa oferenda dos presentes mais caros, de ponta. Ei, por 6. Tem mais um do que 6? Não, né? É o top 6? É o top 6, gente? Não sei. Ei, por 6, porque é isso, porque tem que ser o mais caro. Eu te dei de tudo, mas você não deu tempo, não te deu a oferta, não te deu carinho, não te deu amor. E a gente oferta, a gente começa a fazer nosso sacrifício nas nossas relações do dia a dia. A gente faz isso com Deus.
Vem para cada um quilinho de cesta básica, mas a gente não sabe quem é responsável pela iluminação, quantas pessoas precisam do auxílio daqui da cesta básica, quantas pessoas precisam para limpar, a gente não quer interagir, a gente quer fazer a nossa oferenda, aí a gente pega um dinheiro e doa uma partezinha, e o mínimo que a gente puder, porque né, no movimento religioso é uma coisa meio braba. A gente faz isso com a nossa família, muitas vezes esquecemos nossas tias, aquelas que nos ajudou a criar, e não tem tempo de ver, aí depois de 4, 10 anos, chega lá, só notícia, o telefone toca, morreu. Aí fica naquele desespero. A gente oferta o nosso choro e o nosso desespero. Ai, minha tia. Aí quanto mais desespero, mais culpa a pessoa tem. Porque aquele que tem consciência limpa, que participou, que viveu, que interagiu, aquele dali, ele está ali, sofrendo pela perda, mas sereno, tranquilo. A gente faz isso, né, com nossos amores. A gente faz isso com nossos amores. Eu acabei com minha vida. Eu me doei toda. Vai, infeliz. Sofre. Eu não aguento mais. Sugou 30 anos de casamento. Tal. Quem falou isso para você que você tinha que ficar com ele esse tempo todo? Quem falou que você tinha que fazer isso? Misericórdia eu quero, diz Jesus, não sacrifício. É num diálogo, mas a gente às vezes, para encobrir nossa própria culpa, a gente oferece muitas das vezes nosso próprio corpo, nossa própria vida, em detrimento de relacionamentos perniciosos. E eu digo isso, gente, para que a gente tenha cuidado, porque muitos de nós que estamos fazendo isso, infelizmente, a gente entra dentro do centro espírita, assiste palestra e continua se modificando muito pouco. Muito pouco. E eu falo uma coisa para vocês nessa noite. Muitos de nós vamos sofrer isso, as consequências disso. Por quê? Porque a construção do reino dos céus se faz aqui na terra. É aqui que você tem que começar a viver as tuas emoções, os teus afetos, a construção do reino dos céus, que é um nível de consciência profundo, como diz Paramahansa Yogananda, como diz Joana de Ângeles, né, do teu servo, do teu eu interior. É aqui dentro, é nas tuas relações. Não adianta a gente achar que vai morrer e vai descansar e vai para o céu. Isso é coisa do passado. Isso é uma visão antropomórfica de Deus. Isso é uma visão já troiana, arcaica, que não pertence ao novo cristão. Aí a gente adentra, meus irmãos, um terceiro e último estágio do sacrifício, que é a desmaterialização do sacrifício, trazido, companheiros, por Jesus, por Kardec, e dado continuidade por Francisco Cândido Xavier. Desmaterialização. O que é a desmaterialização do sacrifício? O verdadeiro cristão, ele desmaterializa, ele tem que transformar o sacrifício em sentimentos. Então, o que Deus quer de nós, na realidade, não é nada material, porque Deus não é material. O que Deus quer de nós é nossa alma. E o sacrifício que nós temos que fazer, qual é? O verdadeiro sacrifício, o que agrada a Deus, é transformar nossa alma em alma pura. E quando eu vejo, muitas das vezes, a desvalorização de Kardec, de um professor, eu me lembro sempre de Kardec. Kardec foi professor, e a grande terceira revelação veio por um professor Hipólito Leon Denis Rivail. Quando se desvaloriza, os professores se desvalorizam a sociedade inteira. O nosso município está sem ter aula desde outubro em escolas públicas. O Consolador vem nos dizer que devemos ofertar nossa alma, e essa alma deverá estar pura. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. E como é que eu vou desmaterializar o sacrifício, companheiros? Como depurar isso? Como se faz isso? É simples. Nós somos um sol, nós somos uma luz. Como que eu vou fazer isso? O meu esforço é transformar a maledicência, dessa fofoca do dia a dia que nós temos de uns para com os outros, em indulgência. Vocês sabem o que é indulgência, companheiros? Quem sabe levanta a mão o que é indulgência? Indulgência, quem sabe? Misericórdia, gente. Uma indulgência. Não e não. Vão errar, gente. Errar que vocês acham que eu não errei um montão de vezes? Eu estou aqui, estou morrendo de medo de errar.
Para de bobagem. Gente, indulgência é ver o lado bom do outro. Apesar da situação ruim que nós também temos, porque o que Jesus tem por nós é indulgência. Apesar de nossas mazelas, de nossos erros, Ele sabe que dentro de nós habita um ser de luz. Sabe do nosso lado bom também, que a gente faz muita coisa boa. Ninguém é cruel, não. A gente já passou por fase. Temos nossas crueldades, que temos que vencer. Então o sacrifício hoje desmaterializado, nesse terceiro estágio que o Consolador prometido por Jesus vem nos dizer, está lá no Evangelho, é desmaterializar o sacrifício. Como que eu vou desmaterializar? Transformando ele em sentimentos. Inicialmente, diz o Evangelho, o homem só tem instinto. Quanto mais primitivo, mais materializado, ele tem sensação. Então ele faz essa permuta das sensações, dos prazeres, da materialidade. Mas quando depurado, ele tem sentimento. E o ponto culminante do sentimento é o amor. Então, como que a gente vai amar? Trabalhando as nossas questões. Esse é o sacrifício. Essa é o nosso conhecimento de transformação do material para o espiritual. Para de fazer fofoca, minha filha. Quando alguém chegar para você e começar a falar assim, menina, me desconto, você fica quieta. Ou então, olha, fulana não está aqui para se defender. Eu, ultimamente, tenho feito isso. Eu sei que, infelizmente, tem gente que começa a achar que você é grosso. Tal. Eu só falo o seguinte, a pessoa não está aqui para se defender. Vamos falar depois disso? Vamos falar na frente dela? Vamos ajudar? Porque senão a gente entra dentro do centro espírita, sai dentro do centro espírita, vai para outro e continua essa amargura. Porque enquanto a gente não compreender que a nossa natureza é espiritual, é amor, somos constituídos do amor, nós vamos sofrer. Enquanto a gente achar que é o material que vai fazer com que a gente seja um vencedor, a gente vai se afastando da nossa essência, que é espiritual. E à medida que a gente se afasta, a gente está vivendo um mundo de pessoas vazias, de solidão, de angústia. A OMS espera, tem uma previsão que até 2019, mais de 23% da população deve ter algum tipo de distúrbio psíquico. Nunca se tomou tanta tarja preta. Eu conheço um montão de gente que toma tarja preta, e ainda ria. Eu tomo um de manhã, um de tarde, de noite, entendeu? E quando estou nervoso, tomo mais um. E acho engraçado isso. O mundo espiritual não tem tarja preta, não, queridos. O mundo espiritual não tem um álcoolzinho para relaxar, não. Não tem a maconhazinha para poder, sabe, acalmar, não. Não tem essas coisas, não. Ou a gente tem que desmaterializar isso agora. É a construção do reino de Deus nas oportunidades que a gente tem. De você hoje, com você próprio, porque não é mais o outro, não. É você com você. O mundo só vai mudar quando você mudar. Então é transformar a maledicência em indulgência, o desamor, essa falta de amor próprio, em amor. Amor a si mesmo. Amor a si mesmo, gente, não é egoísmo, não. Tem muita gente que fala em amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, não. A palavra amor, ela é linda. Amor próprio significa assim, eu preciso fazer por mim, me conhecer, me trabalhar, me amar, me respeitar. Aí sim, eu vou transbordar isso com aqueles que estão à minha volta. Tirar esse medo por confiar, por confiança, por certeza. Esse orgulho tem que ser trabalhado, porque há um orgulho que fere, a maior chaga da humanidade, diz os Espíritos, que é o orgulho. Você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Sabe? Sabe de nada, inocente. Vai morrer daqui a pouco para dar um infarto agora fulminante. Pum! Acabou. Cadê os grandes inquisidores da Boa Nova? Cadê os grandes faraós? Cadê os grandes líderes romanos? Todos eles caíram e o nome de Jesus prevalece aí nesse processo de humildade, né? Culpa, tem muita gente com culpa porque errou, porque, sabe, fez muita coisa. Só que a culpa paralisa, e é a Joana de Ângeles que vem falando isso, que a gente tem que parar de ter culpa, porque essa minha tão grande culpa, isso é uma visão arcaica do passado que não pertence mais a nós espírita. O verdadeiro cristão desmaterializou o sacrifício, ou seja, ele oferece a sua alma a Deus, é transformar culpa em responsabilidade. Errei, então o que eu posso fazer agora para consertar? Minha irmã, o que eu fiz para você? Eu errei, tal, me perdoe. O que eu posso fazer para consertar meu erro? Egoísmo em solidariedade. Aí toda vez que eu falo em egoísmo, me lembro daquela música. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. É lindo, porque olha só, imita a natureza, nós somos natureza. À medida que, toda vez que eu me prendo, ou que eu prendo alguma coisa, que eu acho que eu sou dono de alguém, eu acho que eu sou dono de alguém ou de alguma coisa, eu vou sofrer. Porque nós não somos dono de nada, a não ser do conhecimento. Nada que é material.
Dr. Rolomei fala, é um existencial humanista, apesar que eu sou psicanalista, mas eu estou igual o apóstolo Paulo, eu leio tudo, porque o apóstolo Paulo fala assim, observai tudo e retenhas o que é de melhor. Em diversas verdades está espalhado em diversas religiões, de diversos filósofos. E o Dr. Rolomei fala que todo egoísta denota o ódio que tem por si mesmo, para a nossa reflexão. Transformar o apego em desprendimento. A gente está muito apegado a um montão de coisa. É uma sucataria que a gente tem. Porque hoje, por mais crise que a gente fala, a gente tem muito mais facilidade que antigamente. Todo mundo tem televisão dentro das casas, está cheio de televisão, cheio de roupa, e está tudo ali com cheiro de mofo. Porque essa é o lugarzinho para dar mofo, né? Não sei na casa de vocês. Olha que a minha tem da janela para tudo que tem de lugar e ainda dá mofo. Mas por quê? Porque a gente não usa. Está ali, mofa porque não usa. E a gente está apegado a um montão de coisa. A certidão de casamento, que o infeliz já morreu, você já separou. Está casado com o terceiro e está lá com a certidão de casamento na caixa. A IPTU velho, não sei o que lá velho. É uma sucataria dentro de casa. Vai fazer mudança para você ver o quanto que nós temos de sucata, coisa que a gente não usa. Aí a gente vai lá para Albert Einstein. A massa é igual à velocidade da luz elevada ao quadrado. Aí a gente acorda pesado, com dor de cabeça e não sabe por quê. Porque a gente, se tirar um copo daqui, eu sei. Não sei nem o que era o copo, nem o que era. Mas eu sei que falta alguma coisa. Porque estamos ligados psiquicamente às coisas materiais. A vaidade em humanidade. Gente, ninguém é melhor que ninguém. Isso resume. A gula, os excessos, transformar em necessário. Ou a gente faz isso, ou a gente vai sofrer muito. Tem muita sucata, muita coisa que a gente não usa. E os espíritos nos advertem que quando sobra na nossa casa, falta em algum lugar. Ganância por contentamento. O que vem destruindo o nosso país é a ganância. Eu nunca vi. 1 milhão não dá não, gente, para viver bem. Tem que ser 50, 65, 150, 200. Tem que colocar na Suíça, nas ilhas, não sei o que lá. Tem que morrer. Está igual aquelas reencarnações, sabe, aqueles faraós. Infeliz acha que vai levar todo esse dinheiro, destrói, mata um montão de gente. Na fila de INSS, os velhinhos, e o infeliz não se contenta. Sabe, não podia ser um roubinho pequeno, não podia ser roubo nenhum, né, gente? Mas infeliz, sabe por quê? Eu descobri isso na psicanálise. Como psicanalista, a gente vai ver que é o seguinte, que essas pessoas não tiveram lei interna, lei de Deus, lei do Pai. O nome do Pai é uma lei interna que nós trazemos. Então ele vai buscar a lei. Porque esses milionários que estão sendo presos, e me dá uma felicidade quando eu vejo isso. Porque eles foram buscar a lei. Eles roubam até o extremo de serem pegos. Porque, como não tem lei interna, busca a lei externa. Esse jejum que vai te dar úlcera, gastrite. Lógico, gente, numa reunião mediúnica, a gente, né, numa palestra, no momento do passe, a gente não vai comer coisa pesada. Mas transforma esse jejum em silêncio. Muitas vezes é bom a gente calar. Jesus, diante de algumas ofensas, ele se calou. Essa agitação, esse nervosismo que a gente traz numa pressa, eu não sei que pressa que a gente vive, né? Ninguém tem tempo para nada, ninguém faz piquenique, ninguém faz nada, ninguém se encontra com parente, com não sei o quê, com vizinho, ninguém chama para um café, para um bolo, é tudo assim rápido, com tudo com horário marcado. A gente está vivendo uma sociedade louca, nessa face demoníaca do capitalismo, que ninguém tem tempo para nada. Transformar isso tudo em calmaria. Essa violação que a gente faz muitas vezes do tempo, do silêncio, transformar isso em respeito. Esse desânimo, essa preguiça que muitas vezes a gente tem, transformar isso em boa vontade. A ignorância, pelo conhecimento, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Espírita, amai-vos uns aos outros, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. A instrução libertadora. Esse negativismo, essa falta de fé, incerteza. O espírita não é aquele que acredita. Acreditar, a gente acredita em muita coisa. O espírita é aquele que tem certeza. Essa crueldade, muitas vezes, nessa impaciência dessa geração, infraternidade. Essa loucura que a gente vive nos relacionamentos, muitas vezes perniciosos, e a gente às vezes não sabe que muitas vezes vamos encontrar a dor como um mecanismo de frear os nossos impulsos sexuais, os nossos desequilíbrios, nossa luxúria, os nossos desejos mortos. Porque eu falo uma coisa para vocês, o urubu ele pode até pousar na nossa cabeça, mas não pode fazer ninho.
Pensamentos ruins todos nós vamos ter em algum momento, e desejos loucos, mas não pode permanecer. Vigiai e orai, e o vigiai vem na frente. Ou seja, o respeito a mim como pessoa, a minha dignidade, isso, companheiros, é buscar Jesus, que nos aguarde de braços abertos. Isso, companheiros, é transformar o material em espiritual. Isso, companheiros, é desmaterializar o sacrifício. Se nós vimos no primeiro estágio esse Deus que castiga, que tem ira e ódio, no segundo estágio nós vimos ainda algumas ofertas, e Jesus ele não foi contra essa. Ele falou, vai, reconcilie-te com o teu irmão, se tem alguma coisa com você, depois vai e volta para dar a tua oferta. Mas o Consolador prometido por Jesus vem nos dizer que nós temos que desmaterializar o sacrifício, ou seja, como que nós vamos desmaterializar algo que é material em imaterial? Como que nós vamos fazer isso? Como eu falei com vocês, trabalhando nas questões que nós trazemos, aí sim, aí nós vamos estar pronto para encontrar esse homem-luz. Nós vamos estar pronto para ver Jesus como um caminho, a verdade e a vida. Aí sim, a nossa alma vai estar pronta, já desmaterializada, para a conquista da nossa própria felicidade. Ele nos aguarda de braços abertos. O momento é chegado para cada um de nós, companheiros. A grande noite escura dará lugar a uma nova aurora, um novo amanhecer. Jesus nos aguarda o tempo todo e nós queremos seguir Ele. E muitas das vezes Ele se manifesta onde a gente menos imagina. Eu digo a vocês que Jesus já chegou. Muitas religiões esperam a vinda de Jesus, mas Jesus já veio quando a gente vai visitar um preso, porque Ele disse, quando estive preso, foste me visitar. Quando a gente visita uma pessoa, quando a gente doa algum dinheiro, um prato de comida, alguma coisa para alguém na rua, Ele fala, tive fome e me deste de comer. Quando dá um copo d'água para alguém, porque Ele disse, tive sede e me deste de beber. Tive doente e foste me visitar. Isso é o sacrifício mais agradável a Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós, a nossa alma pura, trabalhada. Então, que a gente possa encontrar esse mestre trabalhando as nossas questões pessoais. Como disse-me um espírito amigo, numa psicografia, em um momento onde eu queria encontrar com Jesus, saber como se encontrar com Ele, um espírito amigo diz para mim, pegue de papel e caneta. E eu peguei papel e caneta naquela tarde de terça-feira, e o espírito disse assim, quer se encontrar com Jesus? Anote assim, eu quero te encontrar, Senhor, seja onde for, seja na bênção da água pura, a de sedentar o viajor, nos desertos da vida, ou na vida daquelas pessoas tão esquecidas. Eu quero ser, Senhor, as mãos amigas acolher uma flor e acolher os filhos da vida e embalar no seio fecundo do amor e ver os rebentos que os céus nos concederem, crescerem, se multiplicarem, compartilhando com eles seus ensinamentos para nunca duvidarem. Quero te encontrar, Senhor, na pluma leve e na brisa refrescante do amanhecer e por entre flores de jardins embalar-me de tua luz, poder me transformar em um raio de sol para aquecer a frieza do coração daqueles que não te conhecem e não vislumbra a beleza de teu evangelho que tanto me seduz. Eu quero ser, Senhor, a casa amiga, que pode ser a do caminho, a da beira da estrada, para poder transformar-se em um ninho de amor, Senhor, para poder também te encontrar nos deserdados de toda ordem, nos velhos, os órfãos, abandonados, os carentes e necessitados, os doentes do corpo e da alma, e assim poder lhes proteger, poder me transformar na veste amiga que tira do frio, aquele sem provisão, sem um pão e sem amor no coração. Eu também quero te encontrar, Senhor, nas noites escuras de um mundo em transição, e ser como tu és, uma estrela divina que ilumina e que mostra o caminho a seguir, o lado bom de se fazer o bem, orar por si e por mais alguém. Jesus,
o amor a si e ao próximo, onde se resume todos os seus ensinamentos. Assim, eu poderia ser feliz, me serviria de um bom instrumento para ver crescer os rebentos daqueles que não têm um lar, que não têm dinheiro para nada comprar e não receberam afeto, por isso não sabe amar. Aí então, Senhor, eu poderia ser sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão, seu amigo e mostrar para eles que tudo que faço eu também aprendi contigo, e isso é que é o amor, sentimento sublime que nos livra da dor, do horror e até da solidão, sendo desses desvalidos tão incompreendido, um afeto do coração. E juntos nos tornaríamos uma grande família, Senhor, agradecendo-te pelo dom da vida, pelas nossas escolhas, por tudo que nos acontece, pois aquele que tem conhecimento da ignorância não padece. Essa, para nós espíritas, é a grande lição, pois nós já compreendemos uma lei divina chamada ação e reação. E um dia, então, eu poderei ser como tu és, Jesus, modelo e guia, e poderia dizer a mim mesmo: sou assim porque te encontrei, Senhor. Percorri a minha estrada de Damasco e me transformei, e para sempre serei, como todos vocês que nessa noite aqui estão, um átomo de luz na imensidão, ou a manifestação por uma bela canção, por ter aprendido um dia contigo, que todos nós somos irmãos. Muita paz.